Quanto maior é uma coisa, mais fácil é enxergá-la à distância. E se você vê algo que parece grande mesmo à distância, é porque isso é realmente grande. Em 1664, Robert Hooke olhou para Júpiter com seu telescópio e viu algo surpreendente. Mesmo Júpiter estando a mais de 700 milhões de quilômetros de distância, Hooke conseguiu ver uma grande mancha vermelha no planeta usando um simples telescópio. Então, ao que tudo indicava é que essa mancha vermelha era muito maior do que o próprio planeta Terra. Tá, mas como que essa mancha ficou maior do que a Terra? E sequer como que ela ficou vermelha? Antes de entender como que Júpiter desenvolveu a maior espinha do nosso sistema solar, precisamos falar do planeta em si. A principal coisa notável sobre Júpiter é que ele é grande, bem grande. Não sei se ficou claro ainda. O Sol é o único astro do sistema solar digno de comparação a Júpiter, já que ele tem 99,86% de toda a massa do sistema solar. Ou seja, Sol e Júpiter juntos representam 99,95% de tudo que existe no sistema solar. E se a gente não contar o Sol, a massa de Júpiter sozinho é mais do que o dobro da massa de todo o resto do sistema solar combinado. Isso inclui todos os planetas rochosos como a Terra, mais os planetas gasosos como Saturno e Netuno, que também são gigantes, e também não só os grandes astros, mas também todos os asteroides, cometas e a poeira flutuando ao redor do Sol. Júpiter é muito mais pesado do que tudo isso junto. Mas indo mais além, daria pra gente dizer que na verdade Júpiter é tão gigantesco que ele quase foi uma estrela. Se Júpiter fosse só 100 vezes mais pesado, seria uma pequena estrela orbitando o Sol. Tudo bem que 100 vezes a massa de Júpiter parece muita coisa, mas é apenas 1% da massa do sistema solar. Então, de certa forma, podemos dizer que se a história da formação do Sol fosse só um pouquinho diferente, coisa de 1%, Júpiter provavelmente teria se tornado uma estrela companheira do nosso Sol. Aqui na Terra ia ter pôr do Sol duplo, fantástico. E se você quer mais números, bom, Júpiter pesa simplesmente 317 vezes a massa da Terra, o que dá quase 2 trilhões de trilhões de toneladas. E além de muita massa, que eu não sei se ficou claro que ele é bem grande, faz tempo, Júpiter tem mais de 140 mil quilômetros de diâmetro no Equador. Isso é mais de 11 vezes o diâmetro da Terra. E o seu volume é mais de 1.300 vezes o volume da Terra. Isso significa que Júpiter é tão grande que mais de 1.300 terras poderiam caber dentro dele. Inclusive, se a gente colocasse Júpiter entre a Terra e a Lua, ele ocuparia mais de 1/3 desse caminho. E tudo bem, você me perdoe, eu prometo que eu paro de dizer o quanto Júpiter é grande, mas isso é importante, porque isso é fundamental para entender o verdadeiro mistério que é esse planeta. A gente conhece Júpiter há um bom tempo, fato. As primeiras observações detalhadas desse planeta foram feitas por Galileu Galilei, ainda em 1610. E ele conseguiu fazer isso usando apenas um pequeno telescópio caseiro. Parabéns pro Galileu. Agora, mais recentemente, a humanidade tem observado esse planeta mais atentamente desde o século XIX. E essas observações muitas vezes eram feitas por astrônomos amadores, já que Júpiter é um dos planetas mais fáceis de ser observado por um telescópio. Então, se você tem um telescópio em casa, aponta ele para Júpiter, provavelmente você vai ver ele. E aí o nosso estudo de Júpiter foi se aprofundando e já foi visitado inclusive por orbitadores, sondas e por espaçonaves que passaram por ele a caminho de outros mundos. Pois é, esse é um planeta imponente no nosso sistema solar, além de ser muito curioso além da sua dimensão. Júpiter, na verdade, tem muitas peculiaridades. O período de rotação de Júpiter é rápido, e é rápido o suficiente para ser possível ver o planeta inteiro quase em uma noite. Agora, para determinar exatamente o quão rápido ele está girando, não é algo tão simples, porque tudo o que nós podemos ver de Júpiter, na verdade,
São nuvens. Nós estamos falando de um planeta gasoso. Então vale destacar aqui que ele não se comporta da mesma forma que um planeta rochoso como o nosso, por exemplo. Sendo um planeta feito de gás, ele pode girar de formas diferentes em diferentes locais da sua atmosfera. A linha do equador de Júpiter gira um pouco mais rápido do que as suas regiões polares, a uma velocidade de cerca de 43.000 km/h. Tudo isso dificultou um pouco o estudo do planeta, porque foi só com o invento de radiotelescópios que nós conseguimos entender melhor Júpiter, incluindo a sua rotação. O dia de Júpiter é determinado pela sua rotação do seu campo magnético, o que pode ser observado através de ondas de rádio. Foi assim que nós descobrimos que um dia em Júpiter pode ser bem rápido. No total, esse dia dura apenas menos de 10 horas. Por isso que eu prefiro viver aqui na Terra mesmo, que meu dia rende mais. Bom, mas de qualquer forma, ainda assim é difícil de estudar e entender Júpiter, já que ele é um planeta tão nebuloso, literalmente. Então, para a gente começar a entender ele profundamente, a gente antes precisa entender as camadas mais superficiais dele. Vamos agora ver um pouco sobre a atmosfera de Júpiter. Júpiter tem uma atmosfera visível e cheia de detalhes. Entre os polos e o equador de Júpiter, o planeta é marcado por anéis de cores claras, chamadas zonas, e também anéis de cor caramelo escuro, chamado de cinturões. E as regiões entre zonas e cinturões são separados por ventos extremos, chamados de jatos. Se você estivesse flutuando ali de bobeira, parado na atmosfera de Júpiter, você sentiria ventos com mais de 300 km/h. Isso é bem rápido, mas além disso, é aqui que as cores começam a ficar relevantes para Júpiter. O que gera essa diferença de cores entre zonas e cinturões é a diferença de altura, da temperatura e da composição química das nuvens. As nuvens do cinturão são mais esparsas e mais baixas, onde as temperaturas são mais quentes, e a cor escura que nós vemos, na verdade, é a cor dos gases que compõem o planeta. Os exatos gases que geram a cor dos cinturões de Júpiter não são conhecidos, mas provavelmente incluem misturas de enxofre, fósforo e carbono. Agora, já as zonas, essas nuvens estão mais altas e são mais frias, e por isso acumulam mais gelo de amônia, que gera essa cor clara dessas regiões. Tem essa diferença aí. E apesar das zonas e cinturões serem bem determinados, a superfície de Júpiter é extremamente dinâmica, com grandes mudanças de cores e formas visíveis em todas as escalas. E isso nos leva a um fenômeno peculiar e ao mesmo tempo assustador: as tempestades de Júpiter. No planeta Terra, nós associamos tempestades poderosas com ciclones, que são tempestades que giram em um sentido anti-horário no hemisfério norte e horário no hemisfério sul. E Júpiter também tem ciclones. Porém, o principal tipo de vórtice atmosférico de Júpiter são os anticiclones, que giram em um sentido oposto aos ciclones, um sentido horário no Polo Norte e anti-horário no Polo Sul. E assim, isso parece estranho, mas a Terra também tem anticiclones. Só que esses são mais raros por aqui e são associados com regiões de poucas nuvens e sol. Mas enfim, o ponto aqui é que o mais famoso anticiclone de Júpiter trata-se justamente da Grande Mancha Vermelha. Porém, além dela, temos as menos famosas, mas também importantes, as manchas ovais brancas de Júpiter, que podem ser tanto ciclones quanto anticiclones. Essas manchas brancas costumam ser tempestades de mais curta duração, mas algumas dessas tempestades conseguem durar por vários dias. Inclusive, elas apresentam essa coloração branca pelo mesmo motivo das zonas que nós falamos agora há pouco, porque elas têm nuvens altas, cheias de gelo. E entender como que essas manchas se formam, talvez seja a chave para entender a tal da Grande Mancha Vermelha. Tempestades como ciclones são basicamente motores que transformam calor em rotação. Aqui na Terra, ciclones se formam usando água quente dos oceanos como fonte de energia. A água dos oceanos guarda muita energia solar na forma de calor. E quanto maior for a temperatura da água, mais poderosas são as tempestades. Tanto é que quando os ciclones entram nos continentes e colidem com seu relevo, eles costumam perder força e se dissipar. Agora, já no caso de Júpiter, esse planeta está muito mais longe do Sol do que a Terra e não recebe tanta energia solar o suficiente assim para alimentar essas tempestades gigantescas que tem ali. As tempestades de Júpiter usam, na verdade, uma
outra forma de calor, uma fonte de calor que não vem de fora, mas de dentro do próprio planeta. É aqui que nós damos o nosso primeiro passo além das partes visíveis de Júpiter e tentamos aprender um pouco sobre o interior do planeta. E como as tempestades indicam, Júpiter é quente. Estranhamente quente. Tanto é que, olhando em infravermelho, um tipo de visão térmica, Júpiter brilha. Júpiter emite mais calor em infravermelho do que recebe do Sol. E esse é o único planeta que faz isso. Agora, de onde que vem esse calor? A gente não tem certeza ainda. Uma das principais hipóteses é que a formação de Júpiter foi uma rápida agregação de matéria violenta, com colisões dramáticas o suficiente para liberarem tanto calor que o planeta ainda não conseguiu se esfriar completamente, mesmo bilhões de anos depois. Além disso, as grandes quantidades de matéria devem gerar pressões absurdas no interior do planeta. Então, conforme nós entramos em Júpiter, as condições devem ficar mais quentes e com a maior pressão. A pressão extrema, inclusive, deve permitir a existência de materiais bem exóticos abaixo da sua superfície. E aqui eu preciso tomar um certo cuidado quando eu digo a palavra superfície, porque Júpiter não tem um chão definido, não existe um solo, também nem um oceano debaixo dessas nuvens. O que não quer dizer que não existam líquidos e sólidos dentro de Júpiter. O que acontece aqui é que as temperaturas e as pressões são tão extremas que gás, líquidos e sólidos coexistem. Loucura isso. Não existe uma transição bem marcada entre a atmosfera, um oceano e uma crosta de rocha sólida, como acontece aqui na Terra. O oceano e a atmosfera de Júpiter, na realidade, são a mesma coisa. A palavra superfície em Júpiter se refere ao chão de nuvens, definido pela região na qual a atmosfera do planeta tem aproximadamente a mesma pressão que a atmosfera da Terra. O que eu sei é arbitrário, mas vamos tomar isso como um parâmetro pelo menos. E se a gente descer mais centenas ou milhares de quilômetros abaixo dessa superfície, é provável que exista até hidrogênio líquido. E quem sabe até hidrogênio metálico. Um estado da matéria que só deve surgir em planetas gasosos grandes o suficiente como Júpiter. Nossa melhor evidência para a existência desse hidrogênio metálico é o campo magnético extremamente poderoso de Júpiter. Originalmente, a ideia era que Júpiter tinha um núcleo duro de hidrogênio metálico, mas as medidas do campo magnético de Júpiter feitas pela sonda Juno acabaram mudando essa ideia. O campo magnético de Júpiter é extremamente caótico e variável, o que indica que o interior do planeta também é um lugar extremamente ativo e dinâmico. E isso é estranho. Porque, assim, faria sentido pensar que, com toda essa pressão, seria difícil que algo se mexesse no interior de Júpiter. Mas aparentemente tem, né? Pois é, esse não parece ser o caso, de acordo com os nossos estudos mais recentes realizados através da sonda Juno, que inclusive tirou a primeira foto do Polo Norte de Júpiter, que eu acho bem bonita. Mas para além disso, foi justamente com os dados produzidos pela missão Juno que finalmente nós conseguimos fazer alguns avanços sérios para entender a grande mancha vermelha. E bom, existem dois modelos básicos que tentam explicar a aparência de Júpiter, que são chamados de modelos rasos e modelos profundos. Os modelos rasos tentam explicar os fenômenos de Júpiter com as zonas, cinturões e as tempestades, usando a dinâmica da própria atmosfera, sem conectar muito a aparência externa de Júpiter com o seu interior profundo. Agora, por outro lado, nos modelos profundos, sugerem que fenômenos como, por exemplo, a grande mancha vermelha, eles estão todos conectados com o que acontece lá bem abaixo da superfície do planeta. Esses modelos estimam que Júpiter talvez tenha um manto fluido de hidrogênio em alta densidade e que é o movimento dessa camada interna que causa os fenômenos atmosféricos que nós observamos. Ou seja, é o interno que controla o externo. As observações de Juno indicam que as tempestades da atmosfera vão fundo no planeta, com a grande mancha vermelha tendo mais de 200 quilômetros de profundidade. Então, a grande mancha vermelha é grande mesmo, em todas as direções. E é aqui que finalmente nós podemos responder por que essa grande mancha vermelha é tão grande. A resposta é porque ela é vermelha. Vamos voltar um pouco no tempo para um passado que talvez se passe há 200 ou talvez há 400 anos atrás, quando essa mancha vermelha
se formou. Em meados do século 17, Robert Hooke olhou para Júpiter e viu uma mancha vermelha. E desde o século 19, astrônomos amadores observaram essa mancha vermelha em Júpiter continuamente. Mas teve uma hora que isso parou. Houve uma época, um período de quase um século, entre o século XVIII e o século XIX, que nenhum astrônomo reportou uma enorme mancha vermelha em Júpiter. O que talvez indique que a grande mancha vermelha observada por Hooke não seja a mesma mancha vermelha que observamos hoje. Ou talvez essa grande mancha vermelha tenha acabado e recomeçado no mesmo lugar, o que iria contra o título que ela recebeu na época de mancha permanente. Mas independentemente de quando a mancha se formou, a nossa melhor hipótese para a história dela é a seguinte. A grande mancha vermelha começou a sua história como uma mancha branca ovalada, um pequeno anticiclone no hemisfério sul do planeta Júpiter. Mas, diferentemente das outras tempestades, a grande mancha vermelha estava em cima de uma região especialmente quente do planeta, com temperaturas ultrapassando os 1.300 graus Celsius. Isso tudo a 800 quilômetros abaixo da superfície. Esse calor interno extremo então alimentou a tempestade, garantindo que ela iria durar o suficiente para colidir e engolir outros anticiclones que cruzassem o seu caminho. Assim, a mancha foi crescendo e crescendo e crescendo até ficar maior do que planetas como a Terra. Loucura isso. Então a grande mancha vermelha pode não ser uma, mas várias manchas brancas juntas, alimentadas por uma grande, enorme quantidade de calor vindo do interior de Júpiter. Por isso que o resultado dessa brincadeira não poderia ser diferente. É uma mancha maior do que a Terra sobre uma das regiões mais quentes de um planeta gigante e cheio de calor. Toda essa energia fez as nuvens sobre a grande mancha vermelha subirem 8 quilômetros mais alto do que as nuvens ao redor. E talvez seja essa altura que gere a cor vermelha de Júpiter. Nuvens altas em Júpiter tendem a ser brancas devido à formação de gelo de amônia. Só que nuvens ainda mais altas talvez fiquem vermelhas, devido a um efeito de raios ultravioletas do Sol, que consegue alcançar os compostos químicos dessa nuvem, como o hidrosulfato de amônia e acetileno. Inclusive, esse tom característico vermelho da mancha já foi replicado por experimentos, irradiando os gases certos com a radiação ultravioleta. Mas, claro que ainda é preciso mais pesquisa para confirmar que a grande mancha é, de fato, vermelha devido à altura das suas nuvens. No fim das contas, nós ainda não temos 100% de certeza. Tanto é que a grande mancha vermelha não é a única mancha vermelha. Também existe uma segunda mancha vermelha mais ao sul. Quando Hooke e inúmeros outros astrônomos olharam para a grande mancha vermelha, seja a que vemos hoje ou talvez outra, a mancha era motivo de mistério. Afinal, o que causava essa aparência na atmosfera do planeta Júpiter era uma grande questão. Porém, agora nós enviamos sondas para Júpiter, usamos telescópios de todos os tipos para investigar a mancha das mais diversas maneiras possíveis. Mas, apesar disso, ainda assim, o mistério não parou. Ele só aumentou. Júpiter não é apenas o maior planeta do nosso sistema solar, ele é um verdadeiro enigma cósmico. Desde os primeiros registros até as observações modernas, a grande mancha vermelha permanece um dos mistérios mais intrigantes da astronomia. À medida que a nossa tecnologia avança, revelamos cada vez mais sobre a atmosfera turbulenta e o interior enigmático de Júpiter, mas ainda há muito a ser descoberto. Esse planeta gigante continua a desafiar nossas compreensões e a nos lembrar de que no vasto universo sempre haverá algo de novo e fascinante para mentes curiosas explorarem.